E paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Logo na abertura, o presbítero João falando, diz: que bom que você está aqui. Eu também acho muito bom estar com vocês aqui. Mais uma vez, nós já estivemos pela manhã, hoje é o dia do Senhor, então é natural que o povo de Deus então se reúna como igreja, como povo escolhido, para a adoração do nome de Deus, para a reflexão, para agradecer. É um momento bom, um momento agradável, quando o povo de Deus se reúne e com o mesmo propósito de adoração a Deus, de escutar a palavra de Deus. É uma delícia, é uma delícia para a nossa alma, quando nós cantamos os louvores, quando nós participamos, porque o coral canta também, nós participamos, nossa alma fica exultante em ouvir especialmente a palavra de Deus sendo cantada. É maravilhoso isso, é um privilégio, um grande privilégio, o povo de Deus separado para ser luz para as nações, então ser edificado dessa maneira. As orações que são levantadas aqui, todos os momentos de culto, enquanto Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, enquanto o povo de Deus, se reúne para a adoração do nome de Deus, para a adoração de Deus, Deus derrama a graça e abençoa o seu povo, transforma vidas, levanta o que está abatido. É maravilhoso, Deus faz isso com a gente, e é bom estar com vocês aqui e saber que Deus tem operado no meio do seu povo, tem operado nessa igreja, nós que somos povo de Deus. É maravilhoso a gente estar aqui, podendo participar ativamente desses momentos tão bom, tão precioso. Mas nós também trabalhamos nas quarta-feiras nós também temos estudo bíblico, e especialmente nesse mês de setembro, a gente tem trabalhado a questão da saúde emocional, mais dirigido para a prevenção contra o suicídio. Nós tivemos uma palestra na quarta-feira, a irmã Monia esteve aqui falando sobre as diversas fases que nós, os seres humanos, passamos, desde criança, vai até a terceira idade e mais para frente, e assim, como nós fazemos para lidar com as emoções. E é um assunto bastante importante. Na próxima quarta vai estar conosco o pastor Nino, capelão, muito experiente, vai estar trazendo uma mensagem nessa direção também, como é que nós tratamos as nossas emoções, não é? E hoje eu resolvi trazer também algo nesse sentido, e a palavra de Deus, então, vai nos conduzir nessa direção, enfrentando as emoções. Eu não estou aqui com o controle, gente. Eu preciso do controle. Se eu não tiver o controle, as coisas, não é assim que a gente fala, né? Eu quero ter o controle. Se a gente não tem um controle, fica difícil, o negócio começa a ficar difícil. Olha lá, corre pessoal, pega o controle, dá o controle para o pastor. Aí, garoto, muito bom. Agora eu tenho o controle. Muito bem. Então enfrentando as emoções. Esse é o nosso tema principal. Aí está. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler todo o capítulo pacientemente. Eu convido você a pacientemente acompanhar a leitura com o seu coração, com seus olhos e com o seu coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Assim diz a santa palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à tenda à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Deus nosso Pai, a Tua palavra é bendita, é santa, é a verdade, a única verdade confiável, aquela que nós podemos seguir com certeza, porque é a Tua palavra. É a Tua boca que fala conosco. Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, que o Senhor se compadeça de nós e promova em nós, pela presença e o ensino do Teu Santo Espírito, promova a transformação na nossa vida, porque é tudo o que precisamos, ser transformados pelo Senhor. Assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Muito bem, nós, seguindo o proposto, o tema, nós somos seres emocionais, nós vivemos, somos racionais, mas também somos emocionais. Nós atravessamos situações bastante desconfortáveis. É comum a todas as pessoas viverem momentos que não são bons, momentos que nós não gostaríamos de estar vivenciando. E isso é uma realidade. Se você não atravessou ainda esses momentos,
eu tenho a dizer a você que você vai atravessar. É certo que a nossa vida não é só momentos de euforia, há também os momentos de declínio, e é natural que o ser humano então reaja com tristeza. Isso é muito natural. Nós aprendemos isso também na quarta-feira passada. Entretanto, nossa experiência, ela nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós cantamos aqui, vocês cantaram aqui belíssimamente, Deus abençoe. Nós podemos atravessar aqueles vales da sombra da morte, o que vem a ser isso então, se não é um momento terrível, que você pode entrar numa situação bastante complicada, o vale, meus irmãos, é uma depressão, é um vale, é uma depressão, por ali fica abaixo, ou para baixo, e a palavra de Deus fala, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, preste bem atenção nisso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e até mesmo os vales da sombra da morte, eu vou ter que atravessar situações difíceis, eles estão lá, e todos nós vivenciamos momentos que nós não gostaríamos de estar vivenciando. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa também, e nesses vales nós podemos nos lembrar de outros salmos, como nos diz assim, o socorro de Deus, né? Ele fala, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Alguém que está precisando de socorro, alguém que está aflito, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. A confiança do crente, saber que há vales, há dificuldades, mas a confiança, sabemos que o socorro vem de Deus, é Ele quem promove. Mas nós não vivenciamos só vales, nós temos momentos agradáveis também, nós temos momentos que nós ficamos elevados, ficamos contentes, ficamos felizes. Então, o nosso ponto máximo da curva, nós estamos lá em cima. Se nós lemos aqui no capítulo 18, se você estiver com a sua Bíblia aberta, por favor, dê uma olhadinha no capítulo 18, para nós entendermos qual é o contexto aqui. Olha só o que diz o verso número 46, do verso 18, a respeito de Elias, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias, aqui no capítulo 18, ao contrário do que nós pudemos ver agora aqui, no capítulo 18, ele estava no ponto máximo, ele estava vivenciando um momento maravilhoso na vida dele. Elias estava fugido de Acabe. Acabe não queria Elias, porque Elias, ele denunciava o pecado. Elias confrontava o pecado da tribo do norte, do rei Acabe, que havia se casado com Jezabel, que era uma princesa fenícia, que adorava ao deus Baal, que era o deus da fertilidade. E lá naquele lugar, lá no reino do norte, havia tanta idolatria, e o povo estava tão distante de Deus, que chegavam até mesmo a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício ao deus Baal. Meus amados, ali era uma situação terrível, e Elias confrontava o pecado do rei, da nação, e por isso ele estava fugido, porque queriam matá-lo. Mas no capítulo 18, ele se encontra com o rei Acabe, e Acabe disse a ele, aí está o perturbador de Israel. Ele fala, eu não, tu és o perturbador de Israel, confrontando o rei. Mas ali, no capítulo 18, nós vislumbramos um grande duelo. Então foi proposto ali que, se de fato Baal fosse Deus, então que se fizesse um altar, ou fizesse uma oferenda, uma oferta, e que se Baal fosse Deus, então ele enviaria fogo do céu e consumiria toda a oferta, tudo aquilo que foi preparado para o deus Baal. Mas se Deus fosse Deus mesmo, o Deus de Israel fosse o Deus verdadeiro, então ele consumiria a oferta. E ali então foi tido um duelo, 400 ou 450 profetas de Baal ali ao redor daquela oferenda, que um altar preparado, não é? Um altar preparado, as oferendas preparadas ali para Deus, no caso ali, e Baal, e os 450 profetas então ao redor do altar,
clamando a Baal para que ele enviasse fogo do céu. E a nação de Israel, o povo de Israel estava por lá também. E eles acharam boa a proposta. Falaram assim, é boa a proposta. Vamos ver se Baal é Deus ou se o Senhor é Deus. O povo estava lá. O povo estava lá. Aconteceu que os 450 profetas, eles clamaram por toda a manhã. Elias foi até bastante irônico, porque enquanto eles clamavam e nada acontecia, eles diziam, clamem mais alto, fale mais alto, quem sabe o seu Deus está atendendo às suas necessidades, ou quem sabe ele saiu. E eles clamavam, eles se mutilavam, e nada aconteceu. Depois Elias, então, restaurou o altar. Quando chegou a vez de Elias, ele restaurou o altar, arrumou tudo certinho como Deus merece, e clamou ao Senhor. E Deus enviou fogo do céu. E Deus consumiu toda a oferta. O Senhor é Deus. O povo declarou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias lançou mão dos 450 profetas e os matou. E Elias, depois, subiu ao monte, porque já há mais de 3 anos que não chovia, pela palavra de Elias, segundo o que Deus tinha ordenado, e Elias orou ao Senhor. Orou ao Senhor e o Senhor mandou chuva. E Elias, tomado pelo Espírito de Deus, então, ali, naquele momento, ele se viu com um ânimo tão grande, que quando o rei subiu no seu carro e se dirigia para Jezreel, Elias foi tomado de um ânimo tão grande, mas tão grande, estava tão motivado, que ele corria na frente do carro, até a cidade de Jezreel. Ele falou, agora vai. Israel agora aprendeu. Lembre-se, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no verso 39 do capítulo 18, diz o seguinte, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias estava com uma altíssima expectativa. Elias, agora, tudo aquele evento, todos aqueles acontecimentos, colocaram Elias lá no topo, Ele fazia planos. Israel agora vai se dobrar ao Senhor. Israel agora vai tomar o rumo, vai ser colocado nos trilhos. Israel agora aprendeu a lição. Ele estava com uma altíssima expectativa. Mas o que acontece depois disso é um ponto baixo, que é o que nós acabamos de ver por aqui, a realidade das coisas que nós temos que administrar, porque acontece com a gente também. Às vezes nós temos uns planos e nós começamos a enxergar as coisas e nós começamos a ver que as coisas vão caminhando para aquilo que nós intentamos, que nós sonhamos, e está tudo indo naquela direção, e nós começamos a fazer planos. As nossas expectativas ficam elevadas, elevadíssimas, mais do que deveriam até, por assim dizer. Assim aconteceu com Elias. A expectativa de Elias estava no ponto máximo. O fato é que, no capítulo 19 agora, temos um outro Elias. O verso número 4 nos diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aonde está o grande Elias agora? Aonde está aquele homem todo motivado, todo cheio, entusiasmado? O Senhor é Deus, ele ouviu. Agora vai. Mas, pela palavra que ele ouviu de Jezabel, porque ela mandou um recado, no verso número 2, ela manda um recado, fala assim, olha, avisa Elias, tão certo quanto vive os deuses,
Da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, vai ser feito com você. Elias desmoronou. Elias desceu ao vale mais profundo, entristeceu-se, deprimiu, porque os seus planos foram totalmente frustrados. As suas expectativas não se concretizaram e se tornaram em uma escuridão. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento para que o verso número 1, no capítulo 19, quando está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os seus profetas. Percebam que Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Ele não relatou tudo aquilo que Deus fez pelas mãos de Elias. Ele podia ter enxergado isso, porque Elias, ele era um instrumento na mão de Deus. Mas ele não falou isso, ele viu Elias. Ele não viu o Deus de Elias. Apesar dos grandes sinais, do grande acontecimento extraordinário, ele falou que foi Elias que fez, não foi Deus. Acabe tinha os seus olhos fechados para a atividade espiritual. Então isso nos leva a uma conclusão bastante interessante até, de que os grandes sinais, eles por vezes não promovem grandes mudanças. Os grandes milagres, por assim dizer, eles são bons, mas eles não transformam a vida das pessoas. Quantas pessoas você e eu conhecemos que foram alcançadas por um grande milagre, mas não mudou a vida, não se converteu a Jesus Cristo? Quantas pessoas foram livradas da morte até, nasceu de novo? Aí você pensa assim: nossa, agora essa pessoa vai se render, porque Deus lhe deu uma grande oportunidade. Mas isso não aconteceu, ela não mudou. Quantas pessoas, aqui eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas conhecem gente que aconteceu isso. Então, o que nós podemos entender, de fato, é que nem sempre os grandes sinais promovem grandes mudanças. Vocês se lembram de Moisés no deserto, conduzindo o povo de Deus? O povo de Deus que passou, que viu as grandes pragas no deserto, logo que saíram lá do Egito, as grandes manifestações de Deus, punindo os egípcios e preservando a vida dos hebreus ali, enquanto acontecia coisas terríveis com os egípcios. O povo de Deus estava guardado nas mãos de Deus. Eles viram isso. Eles viram o mar se abrir. Eles viram isso. E quando Moisés se demorou um pouco, se é que 40 dias pode ser pouco, nesse mesmo monte até, ali onde Elias foi enviado, para receber de Deus a palavra de Deus, para mostrar para o povo: olha, eu recebi a palavra de Deus, a nossa condução, a nossa guia. O povo estava adorando um bezerro de ouro. Incredulidade. Grandes sinais não podem promover grandes transformações. E mesmo se nós olharmos para o ministério de Jesus, até mesmo Jesus que fez grandes sinais, quantos mais sinais Jesus fez? Curou pessoas, ressuscitou pessoas. E melhor, irmãos, pensem, Jesus promoveu, pelo poder de Deus, o maior de todos os sinais, ele ressuscitou. Mas as pessoas elaboraram ali um grande plano, dizendo: não, os discípulos roubaram o corpo. É mentira. O que muda a vida das pessoas, de fato, é o poder do Evangelho, porque a palavra nos diz isso. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso sim muda a vida, isso muda tudo. O Evangelho. Jesus morrendo numa cruz para pagamento de pecado e ressuscitando para acreditar a sua justiça sobre nós.
E agora nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós que temos fé em Jesus Cristo, na obra de redenção e na ressurreição do Cristo, nós somos aceitos por Deus. Os nossos pecados estão perdoados. O Evangelho é isso. Os milagres, eu sempre tenho dito, já disse isso talvez aqui mais de uma vez, os milagres, eles são bons, eles são maravilhosos. E eu até quero às vezes. É verdade. Mas eles não são o Evangelho. Eles apenas apontam para o Evangelho. Porque se há cura, nós temos que saber que a cura de verdade e definitiva, só quando Jesus voltar ou quando nós nos encontrarmos com Jesus. A vida eterna. Então, são sombras daquilo que Deus preparou maravilhosamente e definitivamente para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Os milagres apontam para isso, para a realidade da vida eterna em Jesus Cristo. Mas, o texto nos informa que Elias teve grande medo. Ele ficou com medo. Ele temeu por sua própria vida. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Elias estava numa batalha no Monte Carmelo. Mas quando ele venceu aquela batalha, ele achou que estava tudo ganho. E ali não foi isso que aconteceu. Aí está. O texto de Efésios, ele é bem interessante, no seu verso número 13 do capítulo 6, quando diz assim: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus amados, quando nós estamos numa frequente batalha, nós estamos numa luta constante. Algumas vitórias que nos são concedidas, nós não podemos baixar a guarda e nem elevar demais as expectativas. Nós temos que estar sempre prontos, porque sempre haverá uma nova investida contra nós. Nós temos que saber disso. Nós podemos sim ter vitórias, ter sucesso em alguns pontos, algumas coisas que nos acontecem, mas nós temos que ajustar as nossas expectativas e ficar vigilantes, porque o inimigo não para. Ele está sempre pronto a nos atacar. Por isso, então, eu me lembro até aqui daquele lutador UFC, Anderson Silva, que zombou do seu oponente e mostrou, assim, se aproximou bastante, zombando do seu oponente, mas foi fatal. Foi fatal. Ele recebeu um golpe fatal, porque zombou. Zombou. O inimigo, o diabo, Satanás, o capeta. Meus amados, nós não podemos subestimar o seu poder, nem superestimar. Então nós temos que ficar vigilantes. Ele tem um poder, ainda que limitado, mas ele tem um poder. Então nós não podemos superestimar o poder do inimigo, mas também nós não podemos subestimar. Não é? Então nós temos que ficar vigilantes a todo momento, mesmo que você e eu tenhamos os momentos de glória, de etapas vencidas, vamos ajustar as nossas expectativas e vamos ficar de guarda, porque nós temos que ficar sempre vigilantes. E há sinais também que nós podemos reconhecer para que nós não caiamos numa depressão horrível. Alguns sinais: trabalho extenuante. Elias estava trabalhando, Elias estava vivendo um momento difícil. Não havia chuva, não havia muita provisão. E Elias trabalhava bastante. Outra coisa é o confronto. Quando nós estamos sempre confrontando alguma coisa. Elias estava direto confrontando o pecado. E isso é um trabalho pesado. Elias gerou grande expectativa, ele não pôde ajustar. Nós temos que prestar atenção nisso. Temos que ajustar sempre as nossas expectativas, não pensar demais a respeito das coisas que poderiam acontecer ou que podem acontecer. E também temos que saber lidar com as frustrações. É um perigo. Elias também aqui, nós vimos que
no momento da sua frustração, no momento do seu caminho para baixo, ele quis ficar sozinho. O isolamento é perigoso. Nós ficarmos sozinhos, queremos nos isolar por conta dos problemas que nos acontecem. Nós não podemos nos isolar, nós precisamos uns dos outros. Essa que é a grande realidade. E nós temos que enxergar isso e estar pronto quando nós observarmos isso nas pessoas e quando nós observarmos isso em nós mesmos. Pedir ajuda, ou então ser aquele que ajuda. Nós temos que ajudar as pessoas. Se as pessoas estão trabalhando demais, se as pessoas estão estressadas demais, se as pessoas estão procurando isolamento, nós temos que reconhecer isso. São momentos da nossa vida emocional que nos levam para baixo. E nós precisamos uns dos outros. Eu quero lembrar vocês aqui a respeito da transfiguração de Jesus. Quando Jesus foi transfigurado, que estava lá com Pedro, Tiago e João, que foi lá no monte, então Jesus orando num particular, apareceram a ele Moisés e esse Elias, um representando a lei e outros profetas. Elias e Moisés estavam falando a respeito da partida de Jesus. Eles estavam aqui consolando o Senhor. Eles estavam ali dando o apoio a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, meus amados, Ele é verdadeiramente Deus. E Ele estava presente como verdadeiramente homem. Ele tinha emoções. Jesus chorou. Não é isso que a Bíblia fala? Jesus se comoveu com Lázaro. Ele tinha emoções. E ali naquele ponto, então, se o Senhor ali, se Deus promoveu e proveu um recurso para que ele fosse ali cuidado naquele momento, porque ele haveria de passar por grande sofrimento. E quanto a nós? Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos reconhecer, nós precisamos estar atentos uns com os outros para ver se nós, de fato, não estamos ladeira abaixo. Alguém pode dizer a você assim: olha, confia no Senhor. Se você está mal, alguém pode olhar para você e falar: olha, não faça assim, Mércia, confia no Senhor. Confia. Entregue as suas obras ao Senhor. E Ele vai estabelecer o seu caminho, os seus desígnios. Olha, o plano não deu certo, mas a palavra de Deus nos fala: olha, o Senhor vai te conduzir por aqueles caminhos que Ele preparou. Nós podemos fazer planos. Nós podemos traçar o caminho, mas o Senhor é quem dirige os nossos passos. Alguém pode se lembrar desses provérbios, que é a palavra de Deus, e nos consolar, nos animar, falar: eu vou confiar. Se é Ele que dirige os meus passos, então eu vou me entregar. Não importa as circunstâncias. Nós não cantamos aqui? Eu louvarei. Mude de atitude, louve ao Senhor. E levante-se. Descansar em Deus. Isso significa descansar em Deus. Entender que é Deus quem faz, que nos leva pelos caminhos que Ele tem preparado para nós. Muito bem. Eu quero trazer para vocês agora mais um ponto, que Deus cuida de cada um de nós. Ele nos redireciona. Ele redireciona a nossa vida. Elias, ele era grande, era um homem, um grande profeta, um profeta usado nas mãos de Deus, poderosamente, com poder, mas ele também teve os seus momentos de depressão. Ele ficou triste, ele ficou desolado, ele desceu em níveis mais obscuros de suas emoções. Foi isso que aconteceu com Elias. Já aconteceu com você? É possível. Sabe por quê, meus irmãos? Elias era um homem poderoso e usado nas mãos de Deus. E ele também padeceu sofrimento e depressão. Porque a palavra de Deus, ela fala a respeito de Elias algo bastante interessante. Quando diz assim, Tiago falando no capítulo 5:17, ele diz: olha, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha só, o poderoso Elias também era capaz de se entristecer, era capaz de ficar deprimido,
Nós precisamos mesmo uns dos outros, mas especialmente nós precisamos da graça de Deus. Pode ser uma surpresa para alguns, mas Elias, o grande profeta, ele desejou morrer. Ele estava tão deprimido, mas tão deprimido, tão decepcionado consigo mesmo, que ele desejou a morte. Ele não usou instrumento nenhum para tirar a sua própria vida, mas ele confessou a Deus, falou: a Deus, chega, eu não quero mais, pode me levar. E é surpreendente que Elias pediu a morte para Deus, mas Deus não fez conforme Elias quis, e nem mesmo Elias passou pela morte, porque a Bíblia nos conta que Elias foi transladado, vieram anjos e um carro de fogo levou embora Elias. Elias, surpreendentemente, não morreu, como nós entendemos. Mas ele desejou, ele ficou tão deprimido, que ele desejou a morte. E outros homens de Deus, homens poderosos, homens usados por Deus, também tiveram esse mesmo sentimento. Moisés, quando o povo se rebelou e clamou a Moisés, ele não aguentava mais. Ele falou assim para Deus, falou assim: olha, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, mata-me de uma vez. Porque ele estava cansado, a obra era grande, o povo era rebelde, não era um povo obediente. E ele estava cansado de ser o líder daquele povo. Falou: Senhor, eu não aguento, essa carga é pesada demais, mata-me, leva-me embora. Mas ele não se matou, e nem engendrou esquemas para tirar a sua própria vida. Mas ele ficou triste a ponto de desejar a morte. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Por que eu não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela? O sofrimento de Jó era terrível. Era terrível. E o sofrimento de Elias também era terrível. Mas Elias desejou a morte, mas ele não engendrou nenhum plano para tirar a sua própria vida. Aliás, ele fez algo muito interessante. Ele dormiu. Ele dormiu. Já aconteceu com você? Você está muito triste, cansado. Você fala: olha, eu só quero dormir. Porque quando eu durmo, tudo para. Eu esqueço de tudo. E quem sabe eu durmo e amanhã não acordo. Talvez passou pela cabeça de Elias isso. Elias dormiu. Isso é um bom plano. Vamos dormir. Porque aí o mundo para. Não é verdade? E tudo cessa. E o sofrimento para pelo menos por uns instantes. Deus tratou de Elias assim. Fez com que ele tivesse sono. E ele descansou. Deus cuidando do seu servo. Depois enviou um anjo. Falou assim: olha, mas você precisa comer também. Você precisa se alimentar. Porque Elias estava numa jornada extenuante. E ele deu por 2 vezes. Ele deu ali de maneira ordinária. Veja que Deus, como Deus é maravilhoso, Deus trabalha de muitos modos e de muitas maneiras, mas ordinariamente é o plano de Deus para com nossa vida, é o que eu tenho observado. E ele fez isso com Elias. Ele não enviou como daquela outra vez, que ele enviou um grande recurso físico e motivacional, e Elias correu na frente do cavalo do rei. Ele não fez isso. Você: ah, não, Elias, pim, agora eu estou motivado. Não, Elias, dorme. Está ensinando para a gente também. Esquece, Elias, esquece isso. Dorme um pouco, amanhã é outro dia. A gente não fala isso? Amanhã vai ser melhor, vou dormir. Hoje foi só morro abaixo, mas amanhã eu vou dormir. E Deus vai me restaurar. E isso pode muito bem acontecer. Deus fez isso com Elias. Ele descansou, ele comeu, e com a força daquela comida, ele marcou um encontro com Deus. E ele foi lá, reorientou a vida dele, falou assim: agora você tome uma atitude.
vá lá naquele monte e nós vamos conversar, Elias. E lá naquele monte ele passa a conversar. E ele pergunta: Elias, que fazes aqui, Elias? Como se ele não soubesse. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas ele estava provocando para que Elias pudesse ali desabafar. Deus cuidando do seu servo. E Elias, então, cheio de autojustiça, cheio de misericórdia para consigo mesmo, diz: ah, Senhor, eu tenho sido zeloso. O Senhor manda, o Senhor sabe. O Senhor manda eu falar lá, eu vou lá, eu falo. Eu tenho coragem, eu vou lá, eu falo. Ah, Senhor, o que o Senhor pede, eu faço. O Senhor fala assim, ora para não chover, eu vou lá, oro e não chove. O Senhor manda hora para chover, eu vou lá, oro e chove. Inclusive, meus irmãos, se nós somos homens semelhantes a Elias, então é bom nós pedirmos para chover mesmo, né? Porque Elias pediu. E choveu. Né? E nós aqui oramos também para que Deus mande chuva. Vamos confiar. No tempo de Deus, Deus vai mandar. E ele estava cheio de dó dele mesmo. Ele estava ferido, cheio de dó. Falou: ah, Senhor, eu sou zeloso. Mas eu estou sozinho. Não tem ninguém. Mataram os seus profetas. E agora ainda por cima estão querendo me matar. Mas não era bem assim. Ele não estava sozinho. E ele sabia muito bem. Porque no capítulo 18 ele se encontrou com Obadias, o mordomo. E o mordomo revelou para ele que ele tinha preservado 100 profetas guardado das mãos de Jezabel. Então ele não era o único. Não era bem verdade que ele estava sozinho. E o Senhor se manifesta a ele de uma maneira poderosa. O Senhor se manifesta a ele como que num vento poderosíssimo, do qual ele não podia sair até a porta para ver, porque era um vento que fendia, quebrava as rochas. E Deus mandou também um grande terremoto. E Elias ali dentro daquela caverna, vendo todas aquelas manifestações de poder de Deus. Quem é Deus? Deus poderoso, que movimenta toda a natureza, o vento, o terremoto, o fogo. Esse é o nosso Deus, e ele estava vendo ali, Deus se manifestando com grande poder. Mas ele não podia ver, porque era muito poder. E depois então, num cisto suave, ali Elias cobre o seu rosto com um manto, e vai lá ter com Deus de novo. Ali Deus estava, naquela suavidade. Que fazes aqui, Elias? Mais uma vez. E aí ele põe as mesmas palavras, mas agora ele amplia. Ele diz assim: Senhor, eu sou em extremo zeloso, e eu fiquei só. De novo, ele ainda está tendo dó de si mesmo, né? Mas Deus cuidando dele. Fala assim: não, Elias, olha, você não está sozinho. Deus restaurando. Eu guardei 7.000. Você não é o último biscoito do pacote. Eu guardei 7.000 que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Deus cuidando, Deus levantando, Deus usando as coisas da natureza para mostrar o seu poder, Deus conversando, deixando com que ele coloque aquilo para fora, para Deus, diante de Deus, e Deus dando a ele uma direção. Aí Deus reorienta a vida dele, fala: olha, vai lá, unge, faça, você não pode ficar aqui não é o seu lugar, você é o profeta de Deus, vai, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, lá, e unge também um profeta no seu lugar, para que você possa então cumprir a sua jornada e o ministério profético dar seguimento. Foi isso que Deus fez, reorientou o seu servo. E Eliseu então foi ungido como profeta. Eliseu foi, fez o que Deus mandou, agora Deus deu uma direção para ele, restaurou Elias, deu uma direção para que ele mudasse de atitude, e é o que nós temos que fazer sempre, mudar de atitude, para poder sair do buraco, não é? E ele fez isso, ele foi, ungiu aos reis, ungiu Eliseu no lugar dele, e depois então
o ministério profético de Eliseu deu sequência no ministério profético de Elias. Assim Deus cuidou, reorientou, dando missões específicas, motivando e dizendo para ele que ali não era o lugar dele. Ele não tinha que estar ali. Ele saiu lá do Reino do Norte, foi lá para o sul, mas Deus colocou ele no lugar que ele tinha que estar, reorientou a vida dele. E assim Deus faz com a gente também. Deus não nos priva, não nos livra de passar momentos aflitivos, mas Ele cuida de nós. Com certeza, Ele cuida de nós. Deus reorienta a vida de todos dos seus servos. Eu quero finalizar aqui contando a respeito de John Bunyan e seu livro O Peregrino, um dos livros mais lidos em todo o mundo. Em uma das passagens, contando que John Bunyan conta a vida do cristão, tudo assim metaforicamente contado. Então, aquele personagem chamado cristão, ele está numa jornada para a cidade celestial. E ele vai em direção à cidade celestial, e em um determinado momento da sua jornada, ele cai num pântano, num lamaçal. E ele começa a se debater nesse lamaçal, e ele tem um fardo nas suas costas. O que é pior? O cristão, né? O cristão cai nesse pântano. E ele se debatendo, e quando ele estava quase por se sufocar ali naquele lamaçal, vem um homem chamado Auxílio e o tira de lá. E ele fica meio que indignado com aquilo, fala assim: nossa, mas como que um lamaçal desse porte, como um pântano, está bem no caminho da cidade celestial? Por que alguém não aterrou esse pântano? Por que alguém não cobriu isso daqui? E Auxílio falou para ele assim, olha, não é possível que esse pântano seja aterrado. Os peregrinos que estão nessa jornada para a cidade celestial, eles têm que atravessar esse caminho, eles têm que passar por aqui. E isso é muito curioso. Todo cristão, então, ele tem que, em determinado momento da sua vida, atravessar um pântano lamaçal, que é sufocante às vezes. Mas assim como... E mais uma coisa, mais um detalhe. O Auxílio disse para ele o seguinte, falou assim: olha, nesse pântano tem algumas pedras, mas essas pedras são difíceis de ver. Então, normalmente nós ficamos nos debatendo lá. Meus amados, nós atravessamos esses pântanos, essas situações difíceis, mas o nosso auxílio é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos tira desses pântanos, desses lugares enlamaçados, desses lugares que nos deixam para baixo. E por vezes, meus amados, nesses pântanos realmente existem as pedras que podem nos auxiliar. Ele diz que é difícil de ver. E elas ficam especialmente difíceis de ver quando os nossos olhos estão molhados de lágrimas. Então ainda fica mais difícil de ver. E quanto a isso, então, o que nós podemos contar é com o auxílio do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos tira desses lugares enlamaçados, desses lugares de pântano, desses lugares horríveis que, de fato, por vezes, nós temos que atravessar. Talvez você esteja hoje aqui enfrentando um pântano, eu não sei. Talvez você esteja muito triste, um lamaçal de desânimo. Quem sabe? Quem sabe da sua vida é você. É bem possível. Esse lugar é real. E às vezes ele também se faz bem doloroso. Um pântano, um lugar de lama. Mas nós temos que saber, Deus nunca nos abandona. Deus é o nosso auxílio. E Ele vai prover uma saída. E vai nos colocar de volta pela estrada para completar a nossa jornada até o fim. Porque essa é a promessa dEle. Nós estamos bem guardados nas mãos de Jesus, o Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.